da Universidade Anhanguera Uniderp de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2011, e não atua na área por conta do impedimento, não pode atuar na advocacia, não é isso? Lívia, primeiro eu gostaria de te agradecer por ter aceito aí esse convite e trazer para nós um pouquinho do seu conhecimento. Eu, como advogada, sei que é um tema que traz muitas dúvidas para quem está iniciando na área, para quem já está, porque sempre tem coisas novas, sempre tem mudanças nas leis. Então, todo conhecimento aí que você tem, que você pode compartilhar para nós, é muito bem-vindo. Obrigada pela sua disposição em estar aí tirando uma horinha do seu dia tão corrido para estar aqui falando com a gente. Sim, eu que agradeço, né, o convite, Ingrid, da gente poder trocar essa ideia, né, sobre os inventários. Assim, é super bacana isso, porque na faculdade a gente não estudou, né, a gente não estuda a lei, né, que trata do serviço extrajudicial, que é a lei dos cartórios, né. A gente sai da faculdade e não sabe como que é e como que o cartório pode ajudar, né, a facilitar a vida das pessoas, né? Então a gente acaba não tendo essa noção, né? Eu, como trabalhava aqui, né, tinha essa noção por conta da prática, mas da conta do estudo a gente acaba não tendo, né? Então Para é você, bacana a o mais gente. direito complementou, na verdade, né? Porque você já tinha a prática e Exato, você foi para a teoria, né? exato. Então é bacana, e assim, o bacana é que o judiciário, ele está passando bastante coisa, né, para os cartórios fazer. Então, o serviço extrajudicial, ele é um serviço, digamos assim, que auxilia o judiciário, né? Então, muita coisa hoje em dia que era do judiciário está vindo para os cartórios, e a tendência é justamente essa. É porque o cartório vai facilitar a vida da pessoa, vai diminuir o custo, vai diminuir o tempo, vai ser menos burocrático. Então, né, o cartório está aí para isso mesmo, para ajudar, para facilitar, né, para trazer a dignidade, né, a cidadania e facilitar a vida mesmo em si. E desafoga um pouco o judiciário, né, Lilian? Porque tem coisas que são tão Exatamente. simples, né? Um inventário, um divórcio, um uso capião, aí que às vezes ficava anos correndo numa demanda judicial, né? Desafoga Exatamente. muito o poder judiciário com relação a isso. Tem isso, porque daí fica para o judiciário aquilo que tem briga, né? Aquilo que não tem briga, que as pessoas estão de acordo, que são todos maiores, capazes, que não envolve interesse de crianças ou de incapazes, vem para o cartório que a gente resolve. Muito bem. Partindo para o nosso tema, Lilian, vamos lá? Vamos lá. Então, explica primeiro para nós o que que é um inventário, para que que serve um inventário? Certo. Então, o inventário, para que ele serve? Para você determinar, né, e colocar no papel, digamos assim, o que a pessoa deixou. Então, faleceu um ente querido seu, a gente vai fazer um inventário para saber o que ele deixou de bens, o que ele tinha de direitos, se ele tem alguma dívida. Então, é no inventário que a gente vai fazer, digamos ali, um passo a passo, né? Um item a item do que a pessoa deixou, né? Então, ele serve para quê? Para distribuir o patrimônio para os seus herdeiros, se de repente tem um credor, então é o patrimônio que vai pagar essa dívida, então ele serve para isso. Entendi. Tá preparada para a sabatina? Eu Tô, tenho antes da gente muitas começar a perguntas sabatina, para você. várias perguntas, né? Eu tenho, assim, perguntas que vieram para mim aqui, depois que a gente começou a divulgar a live, algumas pessoas fazendo algumas perguntas, eu selecionei algumas, assim, que eu acho mais pertinentes, mais importantes, que acontecem, de fato, no nosso dia a dia, enquanto advogados, inclusive, e depois a gente não consegue saber como proceder. Aí acaba tendo que correr para o cartório, pedindo ajuda, buscando os colegas no grupo, aí, inclusive. Então vai ser uma verdadeira sabatina. Tá preparada? Vamos lá. Antes da gente começar as perguntas, acho que seria bacana a gente explicar para as pessoas, para quem não é da nossa área, assim, que não está no dia a dia, no cartório, não é advogado, né? Como que foi que começou, né? Então, antigamente o inventário era feito só na justiça, né? Você tinha que contratar o seu advogado de confiança, isso não mudou. Você ainda tem que contratar o seu advogado de confiança.
Mas ele ia, né, fazer a petição e ia levar para o juiz, né? E em 2007 isso mudou, né? Então entrou a lei, né, que é a lei, eu não lembro o menino, é a lei 11.441, ela entrou em vigor no começo de 2007, né? Passou isso, tanto o inventário quanto o divórcio, passou para os cartórios poderem fazer. Aí foi aquele corre-corre. E agora? A gente pode fazer, mas como que nós vamos fazer? Porque o cartório não lidava com isso no dia a dia, né? Então, passamos a fazer, né? No começo, corre aqui, corre ali, troca ideia com o colega, a associação ajuda, né? Faz ali aquela orientação. E em abril, o CNJ baixou uma normativa dizendo certo o passo a passo de como que isso seria, né? E essa lei, ela introduziu no Código do Processo Civil 4 artigos, que são os artigos que tratam do inventário e do divórcio, né? E ele teve, quanto ao inventário, ele teve uma redação lá no início que não foi bem formulada, porque ela dizia assim, que o inventário serviria para você, ele ia constituir um título hábil para você levar ele ao registro de imóveis. E isso deu uma certa complicação no começo, porque a pessoa não tem só imóvel, ela tem dinheiro em conta, ela tem de repente um carro. E lá no começo, as instituições financeiras não estavam querendo aceitar o inventário sendo feito no cartório. Eles queriam uma ordem do juiz. Mas o inventário feito no cartório não precisa de uma ordem do juiz, né? Ele é para você levar e resolver tudo. O CPC novo mudou a redação desse artigo. E ele passou lá a constar que vale para o registro de imóveis, vale para as instituições financeiras também. Então, resolveu isso agora, né? Nossa, Então, era uma confusão que tinha ali no começo. eu acho assim que essas alterações que o CPC trouxe para nós, apesar de toda aquela dificuldade dos advogados de vir nessa transição do CPC de 73 para o CPC de 2015, mas eu acho assim que ele veio para facilitar muitas coisas na vida da gente, na vida da advocacia, na vida do cidadão, quando busca o seu direito, quando busca a sua tutela, né? Sim, sim. Bem E para você ter uma ideia, desde quando entrou em vigor a lei, eu puxei essa informação lá no Colégio Notarial, né? Que desde quando entrou em vigor a lei até janeiro agora, foram feitos entre divórcios, separações e inventários, já foram feitos 2.400.000 atos já, para você ter uma ideia. É muito. É bastante coisa que tirou do judiciário e os cartórios estão resolvendo. Tiro das filas. E com isso, outras demandas que precisam do judiciário conseguem ser um pouco mais céleres, né? Exatamente. Bem, Facilita preparada em para todos os fazer a sentidos. pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, o que pode ser inventariado? Todos os bens e direitos que a pessoa tem são passíveis de serem inventariados, né? Então, os imóveis, os carros, os dinheiros em conta, né? Se tem dinheiros pendentes para ser recebidos, tudo, ações, empresas, cotas de empresas, tudo, né? O inventário já é realmente isso, é todo o patrimônio da pessoa. Deu uma travadinha na tua internet aí, mas acho que deu para entender. O povo que está aí acompanhando a gente, está ouvindo legal, tá? Dá um ok aí para a gente, para saber como é que tá a transmissão aí. Então vamos lá. Existe também, Lilian, uma questão de um prazo que a lei estabelece de 60 dias. Como que funciona essa questão desse prazo? A partir do momento que a pessoa não dá entrada, como a gente chama, né? Que é o chamar da entrada no inventário, quando leva para o cartório, né? Mas assim, quando você não respeita esses 60 dias, porque existem muitas situações em que eles não conseguem, né? Às vezes demora até um ano para dar entrada no inventário. Existe alguma multa que se cobra em cima disso, por esse atraso? Então, até com questão ao prazo, o Código de Processo Civil mudou, né? Porque era 60 dias, agora são 2 meses. Aí as pessoas vão perguntar, mas não é a mesma coisa? 60 dias não é 2 meses? Não, 60 dias não é 2 meses. Por quê? 60 dias são dias corridos.
2 meses, nós temos meses com 28 dias, meses com 30, com 31. Então, é diferente. Então, o prazo atual são 2 meses. 28. Né? 28, 29, ano bissexto, não é mesmo? Então, é diferente. Bem isso. E com questão lá, se você não der entrada, o que pode acontecer? O inventário, você vai ter que pagar um imposto estadual, que é o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, né? Aqui no estado do Paraná não tem multa, mas tem estados que aplicam sim multa e correção se você não dá entrada lá junto à Receita Estadual para gerar esse imposto dentro do prazo. Acontece. São Paulo Então, é um exemplo estado disso. para estado, no caso, não é uma lei nacional, é estadual, no caso. Sim, sim. Né? Embora tenha o prazo é nacional, mas a sanção que tem é estadual. Ah, então vale a pena aí procurar saber em cada estado como que funciona e se tem ou não essa aplicação da multa, porque às vezes ela pode ser até um pouquinho pesada para o bolso, né? Sim, pode. Aqui no Paraná não tem previsão. Aqui, inclusive, tem até causa de isenção do ITCMD, conforme o caso, né? As pessoas que faleceram antes de 2007, que o valor do patrimônio é um valor menor. Então, tem causa até de isenção. De não paga o imposto daí, no caso. Não paga o imposto. Você faz o lançamento no site lá da Receita, que tem um acesso, né, restrito, a pessoa tem que ter uma senha, tudo, e o agente fiscal vai poder ou já analisar, ou conforme é o valor fica, ele pode durante 5 anos fazer essa análise, e conforme o caso tem isenção, mas são para os óbitos mais antigos, para os atuais, né, quase não tem mesmo. Aí quase não consegue a isenção, né? Bem difícil. E após você dar entrada no cartório, né? Após você levar todos os documentos que o cartório solicita, a questão do advogado e tudo mais, existe algum prazo dentro do cartório, alguma norma que estabeleça um prazo que o cartório deva respeitar para concluir esse inventário? Então, da parte do tabelionato, não tem um prazo assim pré-determinado, né? Mas não é uma coisa que se demore, né? Digamos assim, depende assim do volume do cartório, né? Aqui no nosso mesmo, no máximo 1 mês, a gente consegue concluir o inventário desde que a documentação esteja tudo certinho, tudo em dia, então no máximo em 1 mês. Eu penso que assim, 2 meses é um prazo bem razoável para o cartório conseguir, né? Mas tudo depende da demanda que o cartório tem, do volume, né? Da movimentação, então, mas não tem um prazo, mas também não é uma coisa que demore muito, não. Depende muito dos bens, da quantidade de herdeiros, do que aconteceu dentro, né, no decorrer após o falecimento dessa pessoa, né? Da pessoa conseguir localizar toda a documentação, né, da busca de bens, então isso daí vai influenciar muito também. Ah, entendi. Tá. Vamos para a próxima pergunta. Quando um herdeiro não mora na cidade onde vai ser feito o inventário? Por exemplo, vai ser feito o inventário aí com você no cartório Toledano. Mas tem herdeiros que moram em outras cidades do Paraná ou até mesmo do estado, ali São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro. Existe alguma forma digamos assim, uma procuração que se outorga para que alguém assine? Ou obrigatoriamente essa pessoa terá que vir até o cartório para fazer a assinatura desse inventário? Não, ela pode passar uma procuração, sim, para alguém representar ela, para um outro herdeiro, ou até mesmo para o advogado, né? Ela pode passar essa procuração para o advogado representar ela. Tem que ser uma procuração com poderes específicos, né? Que é para representar naquele ato, naquele inventário daquela pessoa. Pública? Né? É uma procuração pública. E hoje tem uma novidade, né? Os cartórios, eles estão fazendo atos eletrônicos. Então, nós temos uma plataforma que se chama o e-notariado, né? E por lá dá para a pessoa assinar do conforto da casa dela, né? Ela só tem que ter um certificado digital, né? Que pode ser esses certificados digitais
né, que nós da área temos costume de usar, que é o da ICP Brasil, mas tem um facilitador ainda. A pessoa pode fazer o certificado digital dela em qualquer cartório do Brasil, né? Mas são os cartórios, os tabelionatos de notas, né? Porque tem diferença entre cartórios. Então, nos tabelionatos de notas, a pessoa pode fazer o certificado digital, que vai ficar armazenado no celular dela, né? Ela não precisa ter esse token, esse que parece um pendrive. Não, ela vai ficar armazenado no celular e esse certificado digital é gratuito. E nem precisa ficar andando com a carteira da OAB com aquela foto horrível, né? Nem precisa. Exato. Você tem o certificado Nossa, no mas isso é celular. uma Bem novidade bacana. muito boa, meu Deus, isso vai facilitar muito a vida de todo mundo. Sim, sim. A única coisa é que, assim, para os atos que o tabelionato faz, né, se você vem pessoalmente ou se você passa uma procuração, não tem uma competência territorial, ou seja, você pode fazer aonde você quiser. A pessoa faleceu aqui em Campo Mourão, mas você não quer fazer o inventário aqui, você pode escolher qualquer cidade do Brasil para você fazer, aonde ficar mais fácil para você, aonde você tem o seu tabelião de confiança, né? Porque às vezes a pessoa já tem uma certa familiaridade com o tabelião, gosta do serviço dele, vai levar para ele. Sim. Pode levar. Agora, pelo e-notariado, daí tem algumas restrições, né, que o CNJ entendeu por bem colocar, para evitar algumas concorrências, até porque cada estado tem os seus valores de custas, então tem alguns limitadores. Mas é uma coisa que veio para facilitar e veio para ficar mesmo. Então, uma boa dica seria alguém que tenha que fazer um inventário com uma pessoa, procurar primeiro informações junto ali ao tabelionato. Será a possibilidade ou não de se fazer dessa forma, como você está falando, né, pelo certificado? Uhum. E não podendo fazer com certificado, se quer fazer naquele tabelionato, faz a procuração. Procuração pública. Ótimo. Faz a procuração pública, tá? E quando a pessoa mora fora do Brasil, como que faz? Da mesma forma, né? A única coisa é que fora do Brasil você tem que fazer a procuração no consulado brasileiro, né? Ou se você tem o certificado digital, vai poder assinar digitalmente também. Mesmo estando fora, consegue fazer. Mesmo estando fora, consegue fazer. Agora coisa que tem que ter um certificado, né? O certificado digital tem que ser um emitido no Brasil, né? Não pode ser um emitido fora do Brasil. A Alice comentou aqui agora que ela achava que o inventário tinha que ser feito no local do imóvel. Antigamente existia isso, né? Essa obrigatoriedade de ter que ser feito em algum lugar, né? Essa competência, ela é para o judiciário, né? Para o extra, não. Para o extra, ela segue a competência das escrituras, ou seja, você compra um imóvel, você pode fazer a escritura desse imóvel na cidade que você quiser, né? Você está de férias lá na Bahia, lá, passeando por lá, você está de férias lá e negocia um imóvel aqui em Camorão, e você é daí de Umuarama. Você pode fazer escritura lá na Bahia. Não precisa vir fazer nem aqui, nem aí onde você mora. A única coisa é que o registro, sim, o registro de imóveis tem que ser na cidade onde é feito o imóvel. Porque lá que fica a matrícula dele, que é a certidão, digamos, a certidão de nascimento do imóvel é a matrícula. Nascimento e de vida, né? Porque daí ali vai contar toda a vida do imóvel. Exatamente. Uma perguntinha que acabaram de mandar aqui, Lilian, o Tiago perguntou: inventário é só quando falece alguém ou existe alguma outra possibilidade de fazer o inventário? O inventário é só quando falece, né? O inventário é justamente para isso, né? Só quando falece. Em vida, a pessoa pode fazer um testamento, uma doação, né? Agora, o inventário é só quando falece. Então, vamos lá. Seguindo. O advogado pode assinar como advogado e ser procurador de uma das partes ou tem que ser um herdeiro seu procurador? Pode, o advogado pode. Lá no começo tinha uma restrição que o CNJ tinha colocado nessa resolução, que é a resolução 35, tinha uma restrição que o advogado não poderia ser representante da parte também. Mas isso foi retirado e hoje pode. O advogado pode assinar como advogado
e também representando uma das partes, Ah. sem problema. O que é a tal da nomeação de inventariante? Então, a nomeação de inventariante, o que é? Todo inventário, você tem que nomear um inventariante, que é quem? Aquela pessoa que vai cuidar do patrimônio até fazer toda a distribuição, né? Então, você tem que fazer isso no inventário, na escritura de inventário é feito isso, mas tem casos que às vezes a pessoa precisa disso antes, porque tem banco que às vezes se nega de fornecer um extrato bancário, né, para qualquer pessoa, ou até mesmo chega lá o filho com a certidão de óbito, o banco não quer fornecer esse extrato. Então, é feita uma escritura de nomeação de inventariante para esses casos, né? Tem algum aluguel, tem alguma coisa que precisa cumprir ali antes. Então, a escritura de nomeação, ela serve para isso, para dizer, ó, é essa pessoa aqui que pode, até a gente resolver o inventário, ela que vai administrar, ela que vai, né, providenciar algumas documentações e alguns órgãos, então serve para isso a nomeação. E ela tem um prazo de validade. Tem? Né, que é o prazo de 60 dias. Entendi. Então, você Vale pode fazer essa nomeação dentro do inventário, apenas para o ato do inventário, ou você pode fazer uma escritura nomeando Isso. antes para que possa se providenciar a documentação para fazer o inventário, no caso. Exato. Interessante isso, é bom sempre saber. Vou dar uma corridinha aqui, porque a gente já está ali com o tempo passando, tem muita pergunta, precisamos aproveitar, usar e abusar de você aqui. Lília, como funciona uma renúncia dentro do inventário? Então, aqui no Paraná, como que tem que ser feita as renúncias? Ela tem que ser prévia, ela não pode ser no ato da escritura do inventário, né? Até um tempo atrás se fazia junto. A pessoa comparecia, renunciava, fazia o inventário, assinava tudo numa escritura só. Agora ela tem que ser feita numa escritura à parte, né? Por quê? A renúncia é um ato personalíssimo, né? Então, né, os meus pais faleceram, eu não quero nada do patrimônio deles. Então, eu vou fazer esse documento no tabelionato para dizer que eu não quero nada. Só que é importante esclarecer para as pessoas que a renúncia, você renuncia tudo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero renunciar, eu não quero uma casa do meu pai ali, mas eu quero outra coisa lá. Então, isso não é renúncia, né? E também a gente não pode falar em, eu vou renunciar para o meu irmão. Não, você não renuncia para o seu irmão. Você pode dar a sua parte para o seu irmão, né? Agora, se você vai renunciar, você vai dizer, eu não quero nada. Né? A renúncia é isso, eu não quero nada. Se depois descobrir que tinha mais alguma coisa, quem renunciou, renunciou. Babau. E a doação? Então, a doação, daí sim, né? Você quer dar a sua parte para um irmão, então você faz a doação daquilo ali, né? Do que você está recebendo. Então, primeiro você recebe, né? É feito um inventário, você recebe, pode ser concomitante, mas você recebe no inventário e você doa para o seu irmão. É interessante lembrar também, na renúncia, você não paga nenhum imposto. Na doação, incide um imposto de doação, né? Porque você recebeu e você deu. Então, o Estado vai querer a parte dele, porque você está transmitindo um bem. Você recebeu de quem faleceu e está transmitindo para outra pessoa. Então, gera um imposto. Já na renúncia, não gera nenhum imposto, só que você renuncia, ela volta para aquele monte e vai repartir com quem ficou. Em partes iguais, no caso, de direito de cada um. Iguais, então, a diferença entre a renúncia e a doação é que a doação você pode direcionar para alguém. A renúncia você volta para o todo que vai ser partilhado por quem ficar. Isso, exatamente, né? Então, tá. E quais são as tais das taxas e impostos que incidem e que tanto assustam quando se fala em inventário? Pois é. Aqui no Paraná, o que vai incidir? O valor de uma escritura, né, que é a taxa de uma escritura, tem a taxa do Tribunal de Justiça, que é o FUNREJUS, que ela é 0,2%. Tem o imposto, né, que é o imposto de transmissão da causa-mortes, que é 4% aqui no estado do Paraná. Então, esse imposto também, ele é diferente conforme o estado,
né? Eu já vi colegas comentando de estados que chegam a cobrar 6, 8%, né? Aqui no Paraná mesmo, outro dia, um advogado aqui comentou que tem uma lei tramitando para aumentar o percentual do imposto no Paraná. E daí, bem provável que vão colocar multa, vão estabelecer alguma coisa nisso também. Então, tem tramitando já uma lei para isso, uma lei estadual. Então, pô, quem tem inventário para fazer, corre! Não é bom deixar, porque de repente, né, é pego com isso daí. Então, de taxas são isso. A pessoa vai gastar para tirar as certidões e depois para registrar o imóvel, porque vai ter que registrar. Se você tem um. Opa, deu uma travadinha ali. Vamos esperar ela voltar. Ixi, perdemos a nossa Lília. Guarda aí, ela já volta. Acho que deu algum. Lilian, deu um problema na sua internet. Voltou? Voltou. Então tá, jóia. Tá legal. Então, voltando. Aí, né? Para mim aqui voltou. Tá. Acho que para todo mundo também. Que voltou, né? Então é isso, né? Eu estava falando sobre isso. Você tem um veículo, você vai pagar uma taxa de transferência do veículo, você vai levar o inventário lá no Detran ou no despachante e vai pagar uma taxa de transferência do veículo igual quando se compra um veículo. Então, dentro do cartório é o valor da escritura, é o Isso. com rejus do ITCMD. Depois Isso. das certidões, certo? As certidões, E daí, depois disso, são as taxas do CRI, que é o cartório de registro de imóveis, no caso de veículo, ou do Detran, no caso de veículo. Exato. Muito bem. Lilian, fiz o inventário, descobri outro bem do falecido. O que eu faço? E agora, né? Não é difícil. Não, resolve-se, né? Faz-se uma escritura de sobrepartilha, né? Assim como já tinha no judiciário a sobrepartilha, no cartório também você vai fazer essa sobrepartilha, que ela é justamente para isso, para esses bens desconhecidos, ou para um bem que, de repente, passou batido, tinha lá uma propriedade rural, mas essa propriedade rural você achava que era uma matrícula, mas na verdade era 2, 3, e ficou, de repente, uma matrícula de fora. Então, ela serve para isso mesmo, né? Você faz uma sobrepartilha, vai gastar de novo, é o valor de uma escritura de novo, vai pagar um imposto em cima, né, do que ficou para trás. É isso aí. Uma perguntinha aqui do que a gente acabou de falar, ó, da Jaqueline. Paguei o ITCMD, eu tenho que pagar o que no registro de imóveis? Tem mais algum imposto? Não, de imposto não, você vai pagar o registro. O mesmo valor de um registro de uma compra e venda, né? Se tiver algumas averbações, sim, lá na matrícula vão averbar o óleo. Assim, né? Isso. Lilian, em caso de morte do usufrutuário, os herdeiros terão direito ao bem? Então, né, o que é o usufrutuário, né? Então, o pai e a mãe normalmente têm um bem, doa esse bem para o filho e reserva o usufruto para eles, né? Falecendo o usufrutuário, esse bem vai para quem? Para quem ele doou, né? Não vai para os outros herdeiros. Então, digamos, eu tenho 3 filhos, eu doei um bem da minha parte lá que eu posso doar, doei para o meu filho número 1. Reservei o usufruto para mim. Então, enquanto eu estou viva, eu que vou usar esse imóvel, se eu alugar, o aluguel é meu. O dia que eu falecer, esse bem automaticamente é desse filho que eu doei. Né? Os outros não vão ter direito, não recebe uma herança disso, não vai passar o usufruto para os meus outros herdeiros. Ele vai, né, constituir na propriedade daquele um que eu doei, vai direto para aquele. Só fazendo um adendo aqui para as pessoas que não são da área entender um pouquinho, o usufrutuário é aquele que está recebendo o bem. Quem está doando a gente chama de no proprietário, não é isso? É o contrário. Quem recebe o bem, então eu vou dar para o meu filho. Então, meu filho
é o usufrutuário, é o nu proprietário, perdão. Meu filho é o nu proprietário, eu sou a usufrutuária, né? Então é assim. O pessoal troca, o pessoal Muito. normalmente troca, É uma dúvida troca, que é, não, tem. Tanto que é, aí eu usei justamente dessa forma, porque sempre chega. Como que é? Quem que é quem no final, né? quem que é quem? É. Normalmente as pessoas falam, ah, minha mãe doou usufruto para mim, eu tenho usufruto. E é o contrário, é a mãe, o pai que tem o usufruto, né, e o filho que é o nu proprietário que a gente chama, né? Muito bem. Lilian, quando há mais de um falecido, exemplo assim, o marido faleceu, mas logo em seguida a esposa faleceu e não haviam feito nenhum inventário ainda. Dá para fazer tudo junto, só que são dois inventários, duas partilhas, né? Às vezes as pessoas falam, mas por que duas partilhas, né? Na grande maioria das vezes, os herdeiros são os mesmos, né? Mas tem casos que os herdeiros não são os mesmos, né? Às vezes o pai ou a mãe tem outros filhos, então cada pessoa tem que se levantar o seu inventário, a sua partilha, para daí fazer o outro. E normalmente é feito do que faleceu primeiro, né, para o que falece na sequência. Aí são impostos, tudo incide da mesma forma. Exato. Uhum, os impostos de cada uma das partes, né? Tudo de novo. E quando o herdeiro falece antes? Quando o herdeiro falece antes, então, tem. Depende, né? Vamos para aquela velha premissa do direito. Depende, né? Então, se esse herdeiro é um filho solteiro que não tem filhos, né? E ele faleceu antes lá do pai ou da mãe dele, o que ele teria direito vai para os irmãos dele, né? Então você acaba não contando ele, né? Agora, se ele deixou filhos, né? Então os filhos dele vai receber no lugar dele, né? Então, digamos um caso assim, são dois filhos, né? Faleceu um filho, depois faleceu o pai dele, né? Então, os filhos desse filho vai receber junto com esse irmão dele na proporção que esse filho receberia. Tipo, seria 10%. Então, é Se assim. ele tem dois filhos, os 10% vai dividir para os dois filhos. Isso, exato. Uhum. E se ele falece antes do pai, então vai direto do pai para esses netos. Você vai pagar o imposto direto. Agora, se esse filho faleceu depois, aí paga-se o imposto do pai para o filho, porque ele faleceu depois, e a herança a gente recebe no ato da morte que a pessoa falece, né? Então, meu pai faleceu, eu recebi. Se eu falecer e não foi feito o inventário do meu pai, vai pagar um imposto do meu pai para mim e outro imposto da minha pessoa para os meus filhos. Aí são dois inventários, duas partilhas, dois impostos, dois registros, E por aí tudo dois. na dívida. E por aí vai. A Jaqueline fez uma pergunta aqui, ó, a esposa sobrevivente é parte ou só responde pelo filho? Mas acho que ficou um pouco Jaqueline, se você puder complementa aí para nós a sua pergunta. A esposa do filho que faleceu, a esposa do decujus, qual que é a pergunta? E complementa aí enquanto isso a gente vai seguindo. Sim, é a herança do marido dela ou é a herança do sogro dela? Né? Isso. Depende, né? Então tá. Vamos lá. E se é filho menor também, se é filho menor, aí vai ser no judiciário, vai ser com a gente. Era a minha pergunta, você me cortou. Ah, adivinhei. Tem menor e incapaz. Como que funciona? Então, exato, né? Já respondi antes, né, Ingrid? Quando tem menor ou incapaz, tem que levar para o judiciário. Daí é com o juiz, porque tem o Ministério Público, tem que acompanhar, né? Até porque esse menor ou essa pessoa que é incapaz, ela não vai falar por si, né? Então cabe ao Ministério Público e ao juiz determinar o que vai ser feito com a parte dessa pessoa.
vai ser depositado numa conta, se vai ficar separado para ela, então cabe a eles. O cartório, quando tem menores ou pessoas incapazes, o cartório, né, fica impedido de fazer em função da lei mesmo, a lei impede. Como tem muita gente que não é da área que está acompanhando agora, o que é considerado incapaz para vocês? Seu cartório, eu não posso fazer porque tenho incapaz, mas como vocês identificam esse incapaz? Então, a incapacidade deu uma mudada até, né? Até um tempo atrás, todas as pessoas menores de idade eram incapazes, né? As pessoas que tinham alguma deficiência, né, algum problema mental, alguma coisa assim que não podia responder por si, era tida como incapazes, né? Mas entrou em vigor uma lei, né, que deu uma mudada nisso, né? Então, tem pessoas que são consideradas, né, que eram consideradas incapazes antigamente, mas hoje em dia não são mais. Então, quando tem algumas pessoas assim, pode ser feito. Mas a grande maioria é quando os filhos são menores de idade, se tem menos de 18 anos, eles são incapazes, né? Aí tem aquela questão ali, menor de 16 é absolutamente incapaz, o de 16, né, menos de 18 é o relativo. Aí a lei autoriza, inclusive, que se você tem, digamos, se o problema da incapacidade para não poder fazer em cartório são os filhos, você pode emancipar um filho para fazer esse ato em cartório. Só que ele tem que ter 16 anos completos e depende do caso, depende do filho, se vai ser interessante emancipar, porque tem toda uma questão com a emancipação, né? Então, tem que analisar cada caso. Uma consequência com a emancipação, e ela só cabe no caso que você falou, do relativamente incapaz, né? Que a partir tem que ter 16 anos completos. É só 16 e 17 anos que ficou. Joel, você perguntou aqui, ela respondeu ainda há pouco. Ó, se tiver um herdeiro maior, mas ele é incapaz, aí é obrigatoriamente é judicial. Se a incapacidade dele seria interditado, ou mesmo que não seja, né? Alguma coisa assim, né? Se ele não consegue responder por ele, né, a gente não pode fazer. Até porque por uma questão de cuidado mesmo que a lei protege, não é mesmo? Porque de repente esse incapaz tem um outro herdeiro muito espertão e vai passar a perna nele, não é mesmo? Então, por isso que daí cabe ao judiciário, né, cuidar disso. Resolver. Filha, eu tô vendo aqui que a gente está com cerca de 42 minutos, tá? E o Instagram aqui Pois é. uma hora. Não sei qual é o teu tempo, mas você estaria disposta aí, no caso de encerrar, a gente voltar para terminar algumas perguntinhas, aí você tem um tempinho? Podemos sim. Então vamos seguindo lá, porque agora vem o tema que gera uma polêmica, que gera um brigueiro na família, que são os regimes de bens. Vamos falar dos regimes de bens dentro de um inventário agora. No inventário, qual é a consequência de um casamento sobre o regime de comunhão parcial de bens, da comunhão total de bens e da separação legal? Sim. Vai mudar um pouco na questão da partilha, né? Porque dependendo do regime, né, com a entrada do Código Civil, mudou essa questão que conforme o regime, o marido ou a esposa, né, que são os cônjuges, mas, né, para as pessoas saberem, o marido ou a esposa pode vir a ser herdeiro também, né, que antigamente não tinha essa possibilidade. Né? O cônjuge nunca era herdeiro antes, mas com a entrada em vigor do Código Civil, que foi em 2002, né, se não me engano, né, tem essa possibilidade. Foi, né? Tem essa possibilidade do marido ou da esposa também se tornar herdeiro, mas tem uma regrinha conforme o regime de bens, né? Eu tenho a minha colinha aqui, tenho minha tabelinha que eu sempre olho, porque é muita informação para a gente guardar, né? Para não correr o risco de errar, eu estou com ela aqui na minha mão. Então, é assim, na comunhão parcial de bens, né? Então, vamos explicar o que é a comunhão parcial para a pessoa entender, né? Porque normalmente as pessoas casam
A gente até brinca aqui, porque o nosso cartório é tabelionato de notas, mas é registro civil também. Então a gente brinca até que as pessoas vêm casadas, vêm tão apaixonadas, que elas nem lembram qual regime de bens que elas escolheram para casar. E é uma escolha que é feita quando você dá a entrada no pedido do casamento, né? Inclusive a gente explica os regimes de bens, mas as pessoas casam tão apaixonadas que nem lembram, Aí né? Na grande maioria. o reflexo chega aqui, né? Quando a gente tem que Exato, exato. O reflexo vai lá na frente. Mas a grande maioria casa com o regime de comunhão parcial de bens, que esse é o regime, digamos assim, o regime padrão do Brasil, né? Então, na comunhão parcial, o que que é? Como que funciona a comunhão parcial? Tudo que você comprar no dia que você casou, tudo que você comprar, você ou seu marido comprar, ou você e sua esposa comprar, dali para frente o que se compra é dos dois meio a meio. O que cada um tinha antes é de quem tinha, né? E se receber uma herança de família na hora que está casado, quem é casado com comunhão parcial só recebe a herança o herdeiro. Então, ou seja, se eu sou casada na comunhão parcial e eu e meus pais falecem, a herança é minha. A herança não é do meu marido, porque eu estou recebendo de graça. Então, só é dos dois aquilo que é comprado, independente do dinheiro de quem comprou. Mas o que é comprado é dos dois. E o que esse regime vai refletir no caso do falecimento de um dos dois, né? Então, aquilo que é comprado durante o casamento, a gente diz que o cônjuge, né, ou seja, a esposa ou o marido, é meeiro. Por que é meeiro? Porque tem metade. Metade é meu, metade é do meu marido. Então, na comunhão parcial, esses bens que a pessoa comprou, não se fala que a esposa ou o marido vai ser herdeiro da outra parte. Não, porque eu já sou meeiro, metade é meu, a outra metade vai para os herdeiros do meu marido. Quer sejam filhos comigo, quer sejam filhos só dele, né? Os filhos vão ser os herdeiros, né? Tem outros herdeiros, mas vamos falar os filhos, né? Então, se eu tenho um filho com ele, ou se ele tem outros filhos, esses filhos vão receber. Quando que na comunhão parcial eu vou ser herdeira também? Digamos, meu marido tinha um imóvel que ele comprou solteiro. Então, se ele falece, esse imóvel que ele comprou, que era só dele, que a gente fala que é um bem particular, desse imóvel eu vou herdar também uma parte. Aí eu entro para concorrer com os herdeiros, eu vou receber uma fatiazinha. Né? E na mesma Então, proporção dos herdeiros ou há alguma diferença? na comunhão parcial, vamos ver? Não lembro. Sim, na mesma proporção, mas tem uma regrinha que agora eu não me lembro, eu teria que pegar o código mesmo para ver. Tem uma regrinha que tem ali que dispõe as proporções certinhas. A princípio é na mesma proporção, mas conforme a quantidade de herdeiros. Aí tem aquela questão se é o bem de moradia, tem umas regrinhas diferentes. Dá para a gente fazer uma outra live, Eu ia falar isso agora. né? Para a gente conversar bem a fundo isso. Uma live ali, hein? Dá porque ela é, né, para a gente poder explicar para as pessoas que não têm costume do trato com isso, né? Então, da comunhão parcial tem isso. Demais, né, Lívia? Uhum. Já na comunhão universal, não tem uma hipótese de eu ser herdeiro também, a lei não prevê. Né? Por quê? Porque na comunhão universal é tudo, né? É tudo meio a meio. Né? Lógico que. Exato. Lógico que na comunhão universal tem algumas hipóteses de ter bens que não são comuns. Né? É pouco comum, mas tem. Digamos, a minha mãe quer me doar um bem, ela pode gravar esse bem de incomunicabilidade. Mesmo eu sendo casada na comunhão universal, se minha mãe me der um bem e colocar lá que esse bem é só para minha filha e eu não quero que seja do meu genro, quer seja o genro, qual seja, se ela colocar lá que esse bem é incomunicável, ele é incomunicável, ele é só meu. Agora você deu uma ideia para as sogras aí que eu vou te falar, hein? E aquela sogra que não gosta daquele genro, né? Então, eu vou para você, olha aí, ó. Já tem como resolver esse problema, tá vendo?
Agrada a sogra. Agrada a sogra, senão ela não vai te dar aquela fazendinha lá no Mato Grosso. Né? E daí, então, na separação de bens, tem dois tipos de separação de bens. Né? Tem a separação que a pessoa escolhe casar com a separação de bens, né? Que a gente chama da separação total de bens ou da separação convencional, né? E tem a separação de bens obrigatória, que é, no caso, quando a pessoa casa e ela tem alguma coisa ali assim, que a lei impõe que ela case com esse regime, né? Então, uma pessoa que é viúva e não fez o inventário, olha aí, ó, a importância do inventário. Pessoa que é viúva não fez o inventário, a lei obriga ela a casar com separação de bens, né? Ou uma pessoa que divorciou, mas lá no seu divórcio ela não resolveu a questão patrimonial, ficou pendente isso, a lei também obriga ela a casar com a separação de bens. Né? E tem o caso das pessoas que têm mais de 70 anos. Para essas pessoas também a lei obriga a casar com o regime da separação de bens, para tentar proteger essas pessoas, né? Embora eu não concorde muito, né? Mas há casos e casos, né? Tem pessoas de 70 anos e pessoas de 70 anos. Então, a lei quis proteger. Casar mulheres a se casar, homens a se casar e vice-versa, né? Exato, Então, a lei tenta proteger. Então, na separação de bens, tem duas diferenças. Então, na separação total de bens, né, o cônjuge não é meeiro. Porque na separação total de bens, os meus bens são os meus bens, os seus bens são os seus bens. Né? Então, não tem que se falar em metade de bem. A não ser que eu vou comprar junto com meu marido e vou escriturar no nome de nós dois. Mas daí é como se você comprasse um bem com seu irmão ou com a sua irmã. Né? Metade dele, metade meu. Porque a gente comprou assim. E não precisa ser metade. Pode ser 70-30, 10-90, né? Na proporção que a pessoa quer. Então, não há meação, né? E daí tem uma diferença da separação convencional para a separação obrigatória. Que na convencional, naquela que você escolhe, você é herdeiro. O seu cônjuge é seu herdeiro, né? E já na obrigatória, não é herdeiro, né? Por quê? Porque na obrigatória, você é meeiro, né? Porque na obrigatória tem um dispositivo, tem a súmula 377 do STF, ela dispõe que a pessoa que é casada com a separação legal de bens, uma separação obrigatória, que é a mesma coisa, os bens adquiridos na constância do casamento são tidos como bens comuns, porque a pessoa não escolheu aquele regime, ela foi imposto para ela aquele regime. Só que hoje, esse entendimento é que tem que se provar o esforço comum na aquisição daquele bem. Né? Não basta, não se subentende que é dos dois, tem que provar que os dois contribuíram para a aquisição daquele bem. Né? De que forma que foi contribuído isso. Então, ou por declaração dos dois, na hora que vai fazer a escritura, vai colocar que os dois estão comprando junto realmente, que é um bem de esforço comum, né? Ou o herdeiro reconhecer que esse bem foi tido com aquisição de esforço comum. Então, eu acho, assim, estranho, na separação total, a pessoa se tornar herdeiro. Eu não entendi qual foi a ideia do legislador, porque se a pessoa já está casando com separação total, ele não quer que se comunique. Né? Nesse caso. Exato, mas o legislador entendeu que na separação total, a pessoa é herdeira. 77 que você citou aí está gerando bastante polêmica, eu tenho visto entre os advogados que estão na área de família, está dando muita polêmica. Tá. Assim, o próprio judiciário está um pouco perdido com relação a isso, né? Tá. Porque essa súmula, ela é antiga, ela é antes do Código Civil. Então, tem gente que entende que o Código Civil não valia mais, tem gente que entende que vale. Então, é bem complicado. O que a gente orienta aqui quando a pessoa casa com esse regime, quando é imposto para ela esse regime? A gente sempre orienta, vai adquirir um bem? Escritura no nome dos dois, coloca que é dos dois, então, que daí lá na frente vocês não têm aí
um problema para ser resolvido. Lívia, vamos marcar, vamos fazer uma live sobre essas questões dos regimes de bens, Os regimes dos de casamentos. bem. Tem Dá bastante pra gente tema. trocar. Quem está assistindo aí, se quiser mandar as dúvidas para a gente, aí a gente vai providenciar, Sim. porque é um tema muito importante, mas um tema muito polêmico também, com muitas dúvidas aí. Não tem como a gente se estender nessa, porque o nosso foco hoje é o inventário, a gente vai acabar não conseguindo, né, falar tudo que a gente precisa aqui. É bastante coisa. Bastante coisa. Então vamos lá. Ex-cônjuge tem direito à herança? Ex-cônjuge não, né? Outro dia até apareceu um cliente aqui no cartório que estava preocupado com isso, sabe? Por que que o ex-cônjuge não vai ter herança do sogro ou da sogra? Né? Porque a questão é essa, né? O ex-cônjuge nesse sentido, né? O meu filho era casado, meu filho faleceu e a ex-mulher dele quer a minha herança. Eu sou viva ainda, né? Então, ela não vai ter direito à minha herança, por quê? Porque o casamento acabou, né? Então, o que que põe fim a um casamento, né? O divórcio, se o casamento é anulado, né, põe fim, e a morte põe fim. Então, né, eu não vou herdar, né, as coisas da minha sogra, se quando a minha sogra faleceu, meu marido já for falecido antes dela. Né? Então, eu não herdo. Posso vir a herdar, se minha sogra falecer primeiro, aí meu marido vai receber, porque não sou eu que recebo, é o meu marido que recebe. E dependendo do regime de bens que eu sou casada, eu posso receber junto com o meu marido, mas em função do regime de bens. E no caso do marido, falecer antes do sogro, por exemplo. Se ele falecer depois, como é que é? Explica bem isso aí para nós. Então, se o meu marido falecer antes do meu sogro e da minha sogra, não se fala de eu receber nada. Né? Quem pode receber? Se eu tiver um filho, o meu filho pode receber, mas eu não. Não vou herdar a herança da minha sogra se meu marido já for falecido no dia que ela falecer. Né? Agora, se meu marido falecer depois, aí volta naquilo que a gente falou. Meu sogro, minha sogra faleceu, meu marido vivo, ele recebeu herança. Né? Ah, mas não foi feito o inventário. Ah, não foi formalizado o inventário. Mas, no momento que o meu sogro e minha sogra faleceu, meu marido recebeu a herança. Né? Então, nós vamos formalizar hoje. Então, os bens do meu sogro e da minha sogra passam para o meu marido e para os outros herdeiros, e depois, conforme o regime que eu sou casada com ele, eu posso vir a ter parte disso, né? Em função da minha ação, né? Ou se eu for herdeira do meu marido. Então, tem esses. De novo. Uhum. Por isso é importante o regime de bens. Você tomar muito cuidado na hora que decidir qual regime de bens adotar no casamento, porque isso vai gerar uma série de consequências na vida do casal, né? Exatamente. Uhum. É o que vai determinar essa questão patrimonial. É o regime de bens. Bem isso. Quando se trata de um imóvel que não tem averbação na matrícula, no CRI, tem apenas a escritura pública de compra e venda, como que faz? Por quê? A escritura, para você, na verdade, você vai registrar ela no registro de imóveis. Te corrigir, desculpa. Você vai registrar. Né? A verba, outras coisas, mas a escritura de compra. Né? O que você escritura, o que você verba. Sim, Então, quando você adquire um bem, você registra. Né? Então, você tem a escritura, ela está pendente do registro. Né? Não tem problema. Você pode ou registrar ela primeiro, né, para ficar certo lá na matrícula, porque para fazer o registro você não precisa assinar nenhum documento. Né? Então, você registra ela lá e faz o inventário. Ou faz-se um inventário constando que aquela pessoa que faleceu adquiriu esse imóvel em função dessa escritura de compra e venda, e você vai levar para registrar junto. Né? Aí lembrando que
Você vai pagar um registro daquela aquisição que não estava feito, tem que verificar se foi recolhido os impostos da compra, tudo certinho. Cumprido aquele registro, na sequência é feito o registro do inventário. Tranquilo. E assim também com bens financiados, né? Esses bens que você compra da Caixa Econômica ou que você comprou, de repente, da Coapar, também, né? Daí aí você não tem a propriedade em si, aí você tem os direitos, né? Então vai inventariar os direitos que você tem referente àquilo lá. Ou, não que você, né? Que a pessoa faleceu tinha. Uma pergunta aqui, Lilian, mas assim, vamos responder de forma sucinta, porque a gente vai deixar a discussão para a próxima live, que inclusive a nossa está acabando. Estamos com 24 segundos. Eu acho que antes de eu fazer a pergunta, a gente podia encerrar e na sequência com as outras perguntas. Vamos lá, então. Então, combinado. Já já a gente volta. Ok.